Olha só, Mani Rego no São João da Tai. O assessor de imprensa vira para um colega jornalista, Lucas Pazin, e fala exatamente o seguinte para ele: não faça perguntas que envolvam outras pessoas, que falem sobre ele. Sem que o nome do Davi fosse citado, o assessor de Mani ainda alfinetou: não somos nós que fazemos a lista de convidados, né? Não temos nada a ver com isso, disse o assessor aí que cuida e está ali presente para dar todo o suporte para Mani. O Davi vai no evento. O Davi provavelmente vai encontrar a Mani, mas a assessoria ali meio que dá margem para deixar claro, e a própria Mani, na resposta para o Lucas Pazin, diz que isso não vai acontecer. Tá? Ela basicamente não quer que esse reencontro ocorra. Olha só, Pazin pergunta para ela e ela disse: não terá nenhum encontro ou desencontro. Aí eu preciso opinar. Meus amores, a Mani, ela está produzindo conteúdos muito focados no empoderamento feminino, em mostrar para as mulheres que elas podem fazer, podem ser o que elas quiserem. Ela está produzindo conteúdo culinário, que é muito a pegada dela. Ela adora cozinhar também, assim como o Davi, enfim. Mas quem seria a Mani se o Davi não estivesse no BBB e se relacionando com ela? Isso é um fato, é indiscutível. E eu acho uma certa covardia e até mesmo ingratidão da Mani ela não falar sobre o Davi. Ela não precisa dar uma entrevista para falar sobre o Davi, sendo que ela quer falar sobre ela. Mas a história dela, enquanto influenciadora, enquanto famosa, está diretamente relacionada à existência do Davi dentro do BBB. Porque sem ele lá, quem seria a Mani Rego? Então, ela poderia, na minha opinião, e isso também é uma opinião para ser avaliada através dos assessores, falar do Davi de maneira grata, falar do Davi de maneira empoderada. É dela chegar e falar assim: ele é meu ex, a gente terminou e tá tudo bem, torço pela felicidade dele e nós vamos falar de que agora? Não custa nada ela virar e falar sobre o cara. Não precisa você se recusar, através do assessor de imprensa, a falar sobre um assunto que foi fundamental para o seu sucesso. Porque entende isso que eu estou falando? O Davi, a existência dele no programa e o relacionamento dele com a Mani fez ela ter tanta projeção, e o rompimento também foi fundamental para isso, que está na história. Isso está na história. Você que está me assistindo, você não vai conseguir mudar isso. Aconteceu. Agora, ela pode chegar e falar sobre o assunto de maneira breve. Não precisa fugir ou se recusar. Que tipo de conteúdo é esse que a Mani está produzindo? É um conteúdo falso, então? Porque como é que você vai acreditar numa pessoa que não fala nem sobre o assunto da qual tornou ela o sucesso que é? Eu vejo com uma certa ingratidão. E covardia também, tá? Dela não falar sobre o assunto. Do assessor ter que chegar e falar: não fale sobre isso. O pior tipo de coisa que pode acontecer com qualquer jornalista é chegar para fazer uma pergunta para uma pessoa famosa e o assessor chegar e falar: não fale sobre isso. Porque, gente, é o que está todo mundo querendo saber. E a pessoa tem que estar preparada para falar sobre o assunto. O assessor tem que estar preparado para instruir a sua assessorada a falar sobre o assunto. A falar: olha, eu não acho... até mesmo para a pergunta ser feita e a pessoa virar e falar: então, eu não acho que é o momento para a gente falar sobre isso agora. Responder o que tiver que responder. Não fugir da pergunta. Se alguém me perguntar hoje, Dieguinho, algo sobre a minha vida, qualquer coisa, eu vou estar disposto a responder. Porque parte da minha verdade está em responder e dizer exatamente o que eu penso sobre tudo e sobre qualquer situação que envolva a minha vida. Eu não sou uma pessoa pública. Quer dizer, eu sou por causa do meu trabalho, mas eu não sou uma pessoa exclusivamente pública, né? Que estou envolvido em questões polêmicas, né? Minha vida não gira em torno disso. Então eu acho que
que parte de uma certa incoerência, ingratidão e até medo da própria mãe em abordar esse assunto. O jornalista não morde e ela não precisa falar sobre aquilo que ela não quer.